A neve caía sem trégua. Flocos grossos pintavam a floresta proibida de um branco cruel. Helena Valtor avançava, cada passo uma batalha. Seus cabelos cor de mel, emaranhados e úmidos, grudavam no rosto. Os olhos amendoados carregavam uma melancolia profunda, mas brilhavam com teimosia. Lior, o pequeno filhote de lobo, tremia em seus braços. A febre o consumia. Helena era pequena e esguia, mas encontrava força silenciosa em seu desespero. Eles estavam fugindo de Brimwood há 3 dias. O vilarejo, aninhado nos vales férteis ao sul, parecia uma memória distante. Agora, a Floresta Proibida era seu único santuário, um coração sombrio que margeava Brimwood a oeste. Era um lugar conhecido por abrigar tanto beleza quanto perigos. Também era o local onde filhotes impuros eram tradicionalmente abandonados. Helena não podia abandoná-lo. O filhote estava ferido. Tinha uma pata traseira quebrada e sangrava em um corte profundo. Helena sentia um calor sutil em suas mãos enquanto o tocava. Sua centelha vital, o dom herdado de uma linhagem antiga de curandeiros ômegas, tentava aquecer o pequeno corpo de Lior. Aos 8 anos, quando sua irmãzinha caiu e quebrou o braço, Helena sentira esse mesmo calor. Ele acalmara a dor, acelerara a cura. Agora, exausta, ela mal conseguia invocá-lo. O custo de absorver a dor alheia estava drenando sua própria energia vital. Seu segredo era um fardo pesado. Uma ômega curandeira, ela escondia a verdadeira extensão de seus dons. Tinha medo. Medo de ser descoberta. Medo de perder Lior, como perder a sua família em um ataque brutal de bandidos anos atrás. Ela acreditava que sua força, sua centelha, a tornaria um alvo novamente. Atrás deles, o som de botas pesadas quebrando o silêncio gelado aumentava. Arik Thorn, o rei alfa de Latros, estava implacável. Ele havia deixado a cidadela de Thorn, seu castelo de gelo eterno nas montanhas congeladas do norte, há dias. Investigava o desaparecimento de filhotes de lobo, uma ameaça à estabilidade do reino. Ele confundia Helena com uma criminosa. Airic era uma figura imponente. Cabelos pretos como a noite caíam sobre ombros largos. Os olhos de gelo penetrantes vasculhavam a floresta. Uma cicatriz fina na têmpora esquerda o lembrava da fragilidade do poder. Ele era rígido, disciplinado, solitário. Movido pelo dever e pela lei, temia falhar. A morte prematura de seu pai, que o forçara à coroa cedo demais, deixara uma marca profunda. Arik acreditava que a compaixão tornara seu pai fraco. Ele não repetiria o erro. Parada! A voz de Arik cortou o ar gelado. Era seca, imperativa. Helena tropeçou, caindo de joelhos na neve profunda. Lior gemeu baixinho. Ela o envolveu com seu corpo frágil, uma proteção instintiva. Seus olhos se cravaram nos de Arik. Medo e determinação silenciosa eram uma chama gélida. Arik parou a poucos passos. Observou a mulher miúda, a face pálida, os lábios roxos de frio. E o filhote, o olhar de desconfiança e austeridade que ele sempre carregava, endureceu. "O que você está escondendo?" ele perguntou, a voz grave. O Conselho Real exige explicações sobre os filhotes roubados. O Conselho Real. Anciãos alfas conservadores, eles mantinham as tradições antigas, mesmo as cruéis. O descarte de filhotes impuros era uma delas. Acreditavam que a pureza da linhagem garantia a força do reino. Eles eram a razão pela qual Helena fugia. Enquanto Helena se curvava sobre Lior, um pequeno pingente de madeira escura apareceu brevemente. Era esculpido na forma de um filhote de lobo dormindo. Feito de carvalho sombrio, quase preto, tinha 3 centímetros. Símbolos rúnicos antigos, gravados nele, representavam proteção e vida. Era uma herança de sua mãe, sempre escondido sob suas roupas, símbolo de sua conexão com os metamorfos.
Arik deu um passo. Sua mão alcançou o ombro dela. Levante-se. Deixe-me ver o que você carrega. Helena tremeu, mas não se moveu. Apertou Lior mais forte. Não, por favor, ela sussurrou, a voz rouca pelo frio e pelo medo. Arik puxou-a com firmeza, mas sem crueldade. Helena cedeu. Lior ficou exposto. O corpo do filhote estava emaciado, coberto de gelo e neve misturada ao sangue. Sua pata estava quebrada, inchada e roxa. Um corte profundo na barriga pulsava. Ele estava fraco, mal respirava. Os olhos de gelo de Arik fixaram-se nos ferimentos. Não era um filhote roubado, sadio. Era um moribundo. Algo se quebrou dentro do rei rígido. Uma fenda se abriu em sua armadura de dever. O medo de falhar em proteger seu povo ainda estava ali, mas a imagem do filhote indefeso, ferido, começou a desafiar sua percepção. A compaixão que ele temia talvez não fosse fraqueza, afinal. A neve continuava a cair. O silêncio da floresta proibida foi quebrado apenas pelo vento e pela respiração pesada dos três. Arik sentiu um nó na garganta, um sentimento há muito enterrado. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. 3 dias depois da perseguição na neve, a floresta proibida cedia lugar a vales cobertos de um branco gelado. O vento cortante açoitava Helena e Arik. Eles avançavam, passo a passo, em direção ao norte. Cada lufada de ar era uma agulha perfurando os pulmões. Helena mal sentia os pés. Carregava Lior, o filhote em seus braços, um fardo pesado de amor e desespero. Seus cabelos cor-de-mel estavam emaranhados. A face, antes pálida, agora tinha um tom azulado pelo frio. Arik observava. Seus olhos de gelo, antes tão duros, carregavam agora uma tensão diferente. Não era apenas dever. Lior gemeu, uma mancha de sofrimento. Sua respiração era fraca, irregular. A febre o consumia. Helena sentiu o calor do corpo dele através do tecido. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela sabia o que vinha. Ele está piorando, Helena sussurrou, a voz quebrada. A culpa a esmagava. Lior tremia incontrolavelmente. A pata ferida pulsava, o corte infeccionado. Arik se abaixou. Pela primeira vez tocou o filhote. A pele de Lior estava quente demais. Os olhos de gelo de Arik se suavizaram por um instante. Aquela visão contradizia tudo o que ele sabia. Não era um criminoso. Era uma mãe, ou quase isso. Helena retirou uma trouxa de ervas amassadas de sua bolsa. Com mãos trêmulas, aplicou-as na ferida de Lior. Sua centelha vital, exausta, mal respondia. O pingente de carvalho sombrio, escondido sob seu cachecol, parecia pesado. Ela o tocou brevemente, buscando uma força que parecia não ter. Proteção, vida, símbolos distantes agora. O dia virou noite. A neve caía incessante. Arik encontrou uma pequena caverna, um abrigo precário. Acendeu uma fogueira. A chama dançava, pintando sombras na pedra. O frio, no entanto, ainda mordia. Lior entrou em crise. Tremores violentos sacudiram seu corpo minúsculo. Seus olhos se reviraram. Helena sentiu o pânico sufocá-la. Não havia tempo. A centelha. Ela precisava invocá-la. Com um gemido rouco, Helena abraçou Lior mais forte. Fechou os olhos. Toda a sua energia foi canalizada. Um calor sutil, quase invisível, emanou de suas mãos. Aquela era sua centelha vital em sua forma mais pura. Uma onda de exaustão a atingiu, mas ela resistiu. Seu corpo doía, mas Lior precisava dela. Arik, sentado do outro lado da fogueira, observou. Ele viu o brilho fraco, o calor. A temperatura do filhote pareceu estabilizar. Os tremores diminuíram. Helena desabou, exausta, mas Lior respirava um pouco melhor. Um choque percorreu Arik. Cura. Um poder ômega.
Não deveria ser tão forte. As leis diziam que a centelha era sutil. Aquilo era diferente. Você... O que foi isso? Arik perguntou, a voz grave. O choque estava em seus olhos, suas crenças abaladas. Helena abriu os olhos. Sua voz era um sussurro. Minha centelha, ela é mais forte com dor. Ela hesitou. Perdi minha família anos atrás. Bandidos. Minha irmãzinha foi a primeira a sentir minha centelha. Quebrou o braço. Eu curei. Senti a dor dela. Desde então, prometi que nunca mais perderia alguém. Arik a observou. A ferida da perda, tão semelhante à sua. Ele havia perdido seu pai cedo demais, forçado a coroa, o peso do reino. A coroa é pesada, ele confessou, a voz rouca. As leis são para proteger, para evitar o caos, mas às vezes sinto que são cruéis, que nos prendem mais do que nos protegem. Sua confissão era um fio de vulnerabilidade. Helena o encarou. Os olhos amendoados viram não apenas o rei Alfa temido, mas um homem atormentado pelo dever. Talvez ele não fosse um tirano, afinal. A semente de confiança, apesar da desconfiança, começou a brotar. A viagem seguiu, mais lenta. Arik ajudou Helena a se levantar, apoiando-a quando ela tropeçava. Ele a protegia do vento gelado, compartilhava seus suprimentos. A cada passo, a floresta proibida ficava para trás. Os vales nevados se estendiam. Montanhas imponentes começavam a surgir no horizonte. Arik agora olhava para Lior com um novo entendimento. Não era um simples filhote impuro. Era uma vida que Helena, uma ômega com dons extraordinários, estava disposta a morrer para proteger. As leis do Conselho Real, que ele sempre defendeu com ferocidade, pareciam agora distorcidas. Justiça, crueldade. A linha se borrava. Helena ainda sentia o olhar de Arik. Ela tocava o pingente de lobo adormecido sob o cachecol. A madeira escura estava fria, mas oferecia um estranho conforto. Lior, sua família, sua centelha, tudo estava ligado. O inverno era brutal. Dias se fundiam em noites sob o céu cinzento. A jornada testava cada fibra de seu ser. Mas Helena não cedeu. Sua resiliência impressionava a Arik. Ela era miúda, mas possuía uma força silenciosa que o desafiava. O conflito interno de Arik crescia. Levar Lior, um filhote impuro, para a cidadela de Thorn, o Conselho Real não aceitaria. Ele seria questionado, talvez até desafiado. Suas ações iam contra tudo que ele representava. Mas abandonar Lior significava abandonar Helena. E uma parte dele já não queria isso. Ele a viu novamente. Não uma criminosa, mas uma mulher. Uma ômega com um dom, e aquele olhar de determinação que queimava em seus olhos melancólicos. A compaixão que ele temia, talvez fosse a sua verdadeira força. Então, ao longe, entre os picos nevados que arranhavam o céu cinzento, a visão surgiu. O castelo de gelo eterno. As torres de pedra escura se erguiam, imponentes e sombrias, contra o manto branco. Suas paredes maciças pareciam desafiar o tempo e o inverno. Era um monumento ao poder e à severidade do reino de Latros. Helena sentiu um misto de alívio gelado e pavor crescente. O santuário de um rei, ou uma prisão glorificada. Arik parou. Seus olhos de gelo fitavam a fortaleza. Um nó se apertou em sua garganta. O que esperava por eles lá dentro? Como ele protegeria a ômega e o filhote impuro das leis que jurou defender? Na manhã seguinte, à chegada ao castelo de gelo eterno, o ar cortante da cidadela de Thorn parecia penetrar os ossos de Helena. O castelo, um monumento de pedra escura erguendo-se nas montanhas congeladas do norte de Latros, impunha respeito. De sua janela nos aposentos designados, Helena via os vales nevados ao sul e, ao longe, a floresta proibida a oeste. Sentia-se presa, ainda que segura.
Lior dormia profundamente em uma cama improvisada, coberta por peles quentes. Sua respiração estava mais calma. Helena segurou o pingente de madeira escura em seu pescoço. O carvalho sombrio, antes símbolo de esperança, parecia agora uma promessa incerta. Sua opacidade refletia seu próprio estado de espírito. Eric Thorne entrou sem bater, sua figura imponente preenchendo a moldura da porta. Seus olhos de gelo vasculharam o quarto, parando em Lior e depois em Helena. Um grupo de guardas leais foi designado para proteger os aposentos. A presença deles, embora tranquilizadora, reforçava o isolamento de Helena. Como ele está? A voz de Arik era grave. Estável, Helena respondeu, sua voz rouca. Não o encarou. Ainda havia desconfiança, uma barreira invisível entre eles. Arik se aproximou. Trouxe alguns suprimentos. Apontou para um cesto de ervas frescas e bandagens limpas. E uma bacia com água morna. Helena acenou com a cabeça. Seus olhos amendoados observaram a disposição do rei. Ele buscava ajudar de fato. Helena! Arik começou, a voz mais suave. Precisamos conversar. Ela levantou a cabeça. Sobre o quê? Minha prisão? Arik franziu a testa. Não é uma prisão, é proteção, pelo menos por enquanto. Ele desviou o olhar, sua postura rígida. O Conselho Real... Eles não aceitam desvios. A pureza da linhagem é a base do reino. Um suspiro escapou dos lábios de Arik. Ser rei alfa é um fardo pesado. As tradições sufocam às vezes. Sinto-me preso às leis que jurei defender. Sua confissão foi um fio de vulnerabilidade inesperada. Helena o encarou. E Lior? O que será dele? Ele é impuro para eles. Sua voz tremeu. A preocupação em suas palavras era palpável. Este castelo pode ser apenas uma prisão mais dourada. Arik sentiu o peso das palavras dela. Ele sabia o que estava em jogo. Não vou permitir que lhe façam mal, ele disse, a voz firme. Mas preciso de tempo e de respostas. Ela se dedicava incansavelmente à cura de Lior. Aplicava as ervas de sua trouxa, trocava as bandagens. Sua centelha vital, embora discreta agora, pulsava com a dedicação de Helena. Ela sentia a dor de Lior diminuir, sua febre ceder. Enquanto Arik se afastava, Helena viu Elder Varcos, um homem idoso de cabelos brancos e olhos severos, parado no corredor. Membro sênior do Conselho Real, ele observava com um olhar penetrante. Seus olhos fixos em Helena e nos aposentos. Varcos queria ordem, pureza de sangue. A presença de Helena e Lior era um desafio direto. A presença de metamorfos selvagens causa inquietação, majestade. Varcos murmurou, a voz seca. Arik virou-se. Elder Varcos. Sua preocupação é notada. A voz do rei era calma, mas firme. A lei será cumprida. Varcos apenas assentiu, seus olhos estreitos. Helena sentiu o desprezo emanar dele. A hostilidade era clara. Dias se passaram. Helena, ainda desconfiada, começou a notar a forma como Arik lidava com seus guardas e serviçais. Ele era respeitado, sua liderança inegável. Mas havia uma solidão em seus ombros largos, um peso que ela começava a compreender. Ela o viu discutir com outros membros do conselho. A pressão sobre ele era imensa. A presença de Helena e Lior no castelo causava sussurros. Guardas e serviçais trocavam olhares. A cada dia, a tensão crescia. Arik precisava agir rápido. Certa noite, Arik retornou aos aposentos de Helena. Venha comigo, sozinha. Sua voz era um sussurro urgente. Helena hesitou, segurou o pingente. Ele era sua única constante. Mas a curiosidade e a necessidade de proteger Lior a impulsionaram. Eles atravessaram corredores frios e labirínticos, iluminados por tochas tremeluzentes. O eco de seus passos era o único som.
A arquitetura imponente do castelo de gelo eterno, com suas gárgulas esculpidas e tapeçarias antigas, parecia observá-los. Arik parou diante de uma parede de pedra. Tocou um símbolo rúnico quase invisível. Um mecanismo oculto se ativou. A parede deslizou, revelando uma passagem escura. Esta é a biblioteca secreta. Helena seguiu-o. O ar ali era denso com o cheiro de pergaminho velho e mofo. Prateleiras altas se erguiam, repletas de tomos antigos. Arik acendeu uma lanterna. Os desaparecimentos de filhotes são mais graves do que imaginei, ele começou, sua voz séria. Não é roubo comum, é sistemático, foca em filhotes jovens. Há algo nos rituais antigos que pode estar ligado a isso. Ele indicou uma seção de livros empoeirados. Preciso de sua ajuda. Você, com seu conhecimento de curandeira, talvez possa encontrar algo sobre rituais ou o significado das marcas de Lior. Helena sentiu um arrepio. A investigação começava. Ela se aproximou de Lior, que estava acordado agora. O filhote se encolheu contra ela. Ela notou algo nas marcas em sua pata quebrada. Pequenas linhas gravadas, quase imperceptíveis. Com o coração batendo forte, ela pegou seu pingente de carvalho sombrio. Virou-o. Na parte de trás, uma gravação sutil. Uma runa. Era quase idêntica às marcas na pata de Lior. Helena prendeu a respiração. A runa em seu pingente opaco, um presente de sua mãe, a mesma marca em Lior. Uma conexão inegável. Isto, ela sussurrou, apontando para as marcas de Lior e para seu pingente. Arik se inclinou, seus olhos de gelo analisando as runas. Ele franziu a testa. O que isso significa? Helena sentiu um arrepio gélido. Ela olhou para o pequeno Lior, que a encarava com olhos curiosos e inocentes. Depois para o pingente em seu pescoço. A conexão era inegável. Mas o que ela realmente significava? A verdade, ela percebeu, podia ser mais aterrorizante do que imaginava. A história de sua família, o destino de Lior, tudo estava ligado àquelas runas. E aos segredos do castelo de gelo eterno. Uma semana depois, a biblioteca secreta tornou-se o refúgio de Arik e Helena. O ar pesado de mofo e pergaminho preenchia o espaço. Velas tremeluziam, projetando sombras dançantes nas pilhas de livros antigos. Lior dormia em um canto, sua respiração leve, sinal de melhora gradual. Arik e Helena passavam longas horas ali. Debruçavam-se sobre tomos empoeirados, desvendando segredos. Suas mãos roçavam acidentalmente sobre pergaminhos amarelados. Um choque sutil, um olhar demorado. A tensão entre eles crescia. Helena lia textos sobre a história dos clãs. Percebia a justificativa por trás das leis cruéis. A pureza do sangue, a hierarquia inabalável. O Conselho Real mantinha tudo. Sua voz era um sussurro. Eles temem o diferente. Qualquer coisa que ameace o puro. Arik observava Helena. Sua paixão pela verdade era palpável. Sua inteligência afiada. Ela era pequena, mas sua mente era um labirinto de insights. A justiça é lenta, ele confessou, a voz rouca. As tradições me sufocam. Sinto-me preso à coroa. Era uma vulnerabilidade rara. Helena virou uma página. Os rituais de purificação eram descritos. Procedimentos para limpar filhotes defeituosos. A menção de marcas rúnicas idênticas às de Lior. Um arrepio gélido percorreu sua espinha. O pingente de carvalho sombrio em seu pescoço emitiu um brilho quase imperceptível. Uma chama fraca. É cruel. Helena sussurrou, a mão no pingente. Toda vida tem dignidade. Sua voz firme desafiava tudo o que Arik havia aprendido. Ele a olhou. Aquela crença chocava suas raízes, mas também plantava uma semente. O rei sentiu a complexidade da situação. Seus próprios conselheiros, o conselho,
Poderiam ser eles os perpetradores. A ideia era um veneno. A confiança, antes inabalável, começou a rachar. O perigo não estava fora. Estava dentro das paredes do castelo de gelo eterno. O pingente de Helena brilhou um pouco mais forte. Um calor sutil. Um aviso. Elder Varkos. Sua imagem pairou na mente de Arik. O olhar severo de Varkos no corredor. A hostilidade inegável. Certa noite, Helena buscou um livro de mitos antigos. Um tomo pesado, esquecido no fundo de uma prateleira. Quando o abriu, algo caiu. Um pedaço de pergaminho amarelado, rasgado nas bordas. Era um mapa. Helena o desenrolou com cuidado. A Arik se inclinou. O mapa era antigo. Detalhava locais de rituais passados, círculos marcados em vermelho sangue, e uma rota de contrabando. Atravessava a floresta proibida, conectava os vales férteis às montanhas. Arik franziu a testa. Isto é de uma época esquecida. Seus olhos de gelo analisavam as runas no mapa, idênticas às de Lior, idênticas às do pingente de Helena. Os desaparecimentos, Helena sussurrou, não são apenas roubos, são rituais. Ela sentiu um nó na garganta. As marcas de Lior eram a chave. O mapa era a prova. Uma parte dela temia encontrar a verdade. A outra ardia por ela. Arik percebeu. Ele a via. Não mais uma criminosa, mas uma aliada. Uma mulher forte. Seu senso de dever se expandia. Não apenas para a lei, mas para a justiça real. Proteger Helena e Lior tornou-se sua prioridade. A diferença entre eles era abissal, rei e fugitiva, alfa e ômega. Mas naquele silêncio da biblioteca, eles eram apenas dois buscando a verdade. As paredes do castelo, antes um refúgio, pareciam agora um labirinto perigoso. Helena tocou seu pingente. O carvalho sombrio, antes opaco, vibrava suavemente. Uma runa na parte de trás. Ela chivirou. Depois olhou para o mapa. Um flash de memória. Uma imagem vívida. Um símbolo gravado na pedra, perto de sua antiga casa. Uma fenda se abriu em seu coração. Arik notou sua mudança. Seus olhos amendoados arregalados. O rosto pálido. Helena? O que você viu? A preocupação em sua voz era crua. Helena apontou para um local no mapa. Uma clareira na floresta proibida, onde as rotas de contrabando se cruzavam, onde os círculos de rituais estavam marcados. Sua voz era um sussurro, quase inaudível. Este lugar é onde perdi minha família. A revelação ecoou no silêncio da biblioteca. Arik, chocado, a encarou. A verdade era mais sombria do que imaginava. No dia seguinte à descoberta do mapa, a sala de guerra do castelo de gelo eterno era um santuário gelado de estratégia. O ar cortante entrava pelas frestas, arrepiando a pele. Um grande mapa, desdobrado sobre uma mesa de carvalho maciço, dominava o centro. Arik e Helena estavam debruçados sobre ele, seus olhares fixos nos traços antigos e nos círculos marcados em vermelho. Helena tocou o mapa, a clareira na floresta proibida, o local da sua tragédia. Um calafrio a percorreu. Seu pingente de carvalho sombrio, escondido sob a gola da sua túnica, emitiu um brilho tênue, uma chama fraca, um eco silencioso da verdade enterrada. Arik a observou, notando a reação. Esse lugar representa mais do que um ponto para você, ele sussurrou, a voz mais suave. Ele apontou para a rota que atravessava os vales férteis ao sul, perto de Brimwood, e se aprofundava no coração sombrio. O caminho é perigoso. As terras baixas estão repletas de caçadores. A floresta... Bem, a floresta tem seus próprios demônios. Helena ergueu os olhos para ele. Eu preciso ir. É a minha família. É o Lior. Sua voz tremia, mas sua determinação era um aço invisível. Eu não fui forte o bastante naquela noite. Eu era apenas uma criança, mas não sou mais.
A culpa, um fardo antigo, pesava em suas palavras. Arik fechou os olhos por um instante. A confissão dela ressoou nele. O fardo da coroa era pesado. A solidão do poder, insuportável. Eu entendo esse peso, Helena, ele admitiu, abrindo-se como nunca antes. O reino depende de mim, mas as tradições me prendem. Você se tornou um farol de verdade para mim. Algo que eu não sabia que precisava. Ele estendeu a mão, cobrindo a dela sobre o mapa. Um arrepio percorreu Helena. Aquele gesto, aquelas palavras, eram um fio de confiança inesperado. Ela sentiu proteção em sua determinação, uma força silenciosa. Eu confio em você, Arik, ela respondeu. Sua voz um sussurro embargado. Eles passaram horas detalhando a estratégia. Arik apontou para potenciais emboscadas, para caminhos alternativos. Decidiram viajar com um pequeno grupo de guardas leais. Precisamos de discrição. Se o conselho suspeitar, tudo estará perdido. Disfarces, provisões mínimas. Helena complementou. Precisamos nos misturar, parecer apenas viajantes comuns. Arik acenou com a cabeça. Sim, a Floresta Proibida não perdoa, e o conselho não é menos cruel. Ele sentia o conflito interno. Levar Helena ao coração do perigo ia contra seu instinto protetor, mas sua presença era vital. Ela carregava a chave. Os guardas foram instruídos a preparar cavalos e suprimentos para uma jornada discreta ao amanhecer. A tensão no castelo era quase palpável. Os sussurros sobre Helena e Lyor criavam apreensão. Elder Varcos e seus aliados não tiravam os olhos do rei. Ao final da tarde, enquanto o sol pintava os picos nevados, Arik e Helena inspecionavam os cavalos no pátio interno. Era um pretexto para um breve momento de ar fresco. Mal haviam saído do portão secundário, uma sombra se moveu entre as árvores próximas ao perímetro externo do castelo. Um uivo baixo e rouco cortou o ar gelado. Um pequeno grupo de lobos renegados surgiu. Eram 4, e suas pelagens escuras se misturavam com a sombra. Renegados! Um dos guardas leais de Arik gritou, sacando a espada. Arik agiu por instinto. Ele empurrou Helena para trás de si. O cheiro de sangue e musgo preenchia o ar. Um dos lobos avançou, rápido como um raio. Arik brandiu sua espada, bloqueando o ataque. O animal conseguiu arranhar seu braço esquerdo. Um corte superficial, mas doloroso, rasgando o tecido. Arik! Helena gritou, o pânico apertando sua garganta. Não havia tempo para pensar. A visão do sangue dele acendeu algo dentro dela. O pingente de carvalho sombrio em seu pescoço começou a pulsar com um brilho forte e constante. Era sua centelha vital, reagindo à dor alheia. Ela se aproximou de Arik sem hesitar, ignorando os lobos rosnando ao redor. Ele lutava contra outro agressor. Ela pressionou as mãos sobre o ferimento dele. Um calor forte emanou dela. A dor de Arik diminuiu. O sangramento estancou quase de imediato. A pele dele formigou sob seu toque. Os guardas conseguiram repelir os lobos. A luta foi rápida e brutal. Os renegados recuaram para as sombras. Deixaram apenas rastros de neve e sangue. Arik olhou para seu braço, depois para Helena. O corte estava quase fechado. Ele sentiu a energia dela, o calor que ainda emanava. Seus olhos de gelo, agora mareados, se fixaram nos dela. A lealdade dela, a coragem. Um dos guardas se abaixou. Majestade, encontramos isso. Ele segurava um pequeno brasão, um lobo entalhado em pedra escura, com um olho vazado. Uma marca antiga. Arik pegou o brasão. Seus olhos se estreitaram. Uma facção do conselho, ele murmurou, a voz grave e fria. Aqueles que pensávamos extintos, os olhos vazios. O perigo era real. A segurança do castelo estava comprometida. O ataque não era aleatório.
Era um aviso. Arik segurou a mão de Helena, o aperto firme. Seus olhares se encontraram. O brilho do pingente dela ainda era visível. A ameaça pairava sobre eles, sobre o castelo. Eles sabem, ele sussurrou, a voz tensa, carregada de fúria contida. Eles estão vindo. 3 dias após a emboscada nos arredores do castelo, Arik e Helena, com um pequeno grupo de guardas leais, finalmente chegaram ao coração da Floresta Proibida. A neve fofa cobria o chão, abafando os passos. O ar gelado cortava a pele. Árvores ancestrais, retorcidas e escuras, formavam um teto sombrio sobre eles. Lior, agora mais forte, estava seguro nos braços de um guarda. Arik caminhava à frente, a espada na mão. Seus olhos de gelo, antes tão rígidos, carregavam agora uma preocupação evidente. Ele olhava para Helena, percebendo sua tensão. O esconderijo secreto, a poucas horas de caminhada de onde a família dela vivia, estava próximo. Era um lugar isolado, antigo. O coração sombrio pulsava ao redor. Helena sentiu um arrepio. A clareira onde sua família foi atacada era perto dali. O pingente de carvalho sombrio em seu pescoço emitiu um brilho tênue. Pulsava suavemente. Ela o tocou. Eu me lembro daquele dia. Ela sussurrou, a voz embargada. Minha irmãzinha. Ela queria brincar perto do córrego. Meu pai ria. Minha mãe preparava a fogueira. Estávamos tão felizes. Lágrimas rolaram pelo rosto pálido de Helena. Então o barulho, os gritos. Eu me escondi. Fiquei paralisada. Eu era só uma criança. Não pude fazer nada. A culpa a sufocava. Arik parou. Virou-se para ela. Seus olhos, de repente, se suavizaram. Ele estendeu a mão, tocando o ombro dela com delicadeza. Esse peso não é seu, Helena. Ele suspirou. Eu entendo. O fardo de não poder proteger quem amamos, de falhar. Ele a puxou para perto. A coroa é pesada. As leis sufocam. Às vezes me pergunto se sou digno de ser rei. Se serei um bom rei, especialmente agora que tudo que eu acreditava desmorona. Arik, o rei inflexível, mostrava sua vulnerabilidade. Sua confissão foi um elo. Não vou permitir que a história se repita. Ele prometeu, a voz firme. Não com você. Não com Lior. Helena sentiu uma força silenciosa surgir dela. A solidão de anos se dissolvia um pouco. Eles se aproximaram de uma face rochosa coberta por videiras. Arik afastou a folhagem. Uma abertura estreita surgiu, escondida. Um cheiro de mofo e terra subiu. O pingente de Helena brilhou mais forte. Eles haviam encontrado o esconderijo. Lá dentro, a escuridão era quase total. Tochas foram acesas. Revelaram um laboratório secreto, primitivo. Mesas de pedra coberta de instrumentos arcaicos de tortura, frascos de vidro sujos, desenhos rúnicos estranhos nas paredes, idênticos aos de Lior e ao pingente de Helena. As imagens eram perturbadoras, filhotes de lobo marcados em diferentes estágios de sofrimento. Helena cambaleou. Arik a segurou. A raiva queimava em seus olhos. Aquilo era depravação. O coração de Latros estava podre. Numa mesa entre papéis e frascos, Helena viu um livro empoeirado, um registro antigo. Ela o pegou, as mãos tremendo. Virou as páginas amareladas. Ali estavam descrições de linhagens, clãs de curandeiros. A centelha vital era o foco, sua família, Valtor, o nome dela. Helena leu em choque. O registro detalhava estudos sobre os portadores da centelha. A busca por seu poder, a purificação dos impuros, era uma farsa. Era um método de extração. Sua centelha vital. O segredo central era a razão, o ataque. Não foram bandidos, foi o conselho real, em busca de seu poder, para usá-lo ou para destruí-lo. A fúria borbulhou em Helena.
A dor se transformou em fogo. Uma onda de energia irradiou de Helena, uma força invisível. O pingente em seu pescoço brilhou intensamente. Não era mais um brilho fraco, era uma chama viva, pulsando com a magnitude de sua centelha vital. Ela sentiu o poder fluir. Não era sutil, era imenso, inegável. Arik a encarou, os olhos arregalados. Ele sentiu a onda de poder. A verdade era um golpe. Seu próprio conselho, os pilares de seu reino, eram os verdadeiros monstros. A fúria em seu olhar se tornou gelo puro. Eles vão pagar, ele sussurrou, a voz carregada de veneno. O cheiro de fumaça e pinho invadiu o ar. Passos pesados se aproximaram da entrada do esconderijo. Uma sombra alta se projetou na abertura. Elder Varkos. Seus olhos severos se fixaram em Arik e Helena. Outros membros do conselho estavam atrás dele. Traidores! Varkos gritou, a voz cheia de fanatismo. Vocês desafiaram a lei, corromperam a pureza do reino. O pingente de Helena pulsava com sua força recém-descoberta. Arik e Helena estavam encurralados. Lior, o filhote, choramingou no colo do guarda, sentindo o perigo iminente. O confronto havia chegado. O confronto explodiu no esconderijo secreto da Floresta Proibida. A neve lá fora caindo indiferente à fúria que se desenrolava lá dentro. Elder Varkos e seus capangas avançaram. Suas túnicas escuras se misturavam às sombras. Os olhos de Varkos ardiam em fanatismo. Traidores! Varkos gritou, a voz áspera. Vocês desafiaram a lei. Corromperam a pureza de Latros. Ele gesticulou para os desenhos perturbadores nas paredes. Salvamos o reino da fraqueza, da anarquia. A pureza da linhagem é nossa única esperança. Arik agiu rápido. Sacou a espada. Seus guardas leais formaram um semicírculo. Eles protegiam Helena e Lior. O cheiro de metal e fúria preencheu o ar. A pureza de vocês é a doença. Arik rosnou. Seus olhos de gelo queimavam. Ele não era mais o rei indeciso. Ele era um alfa protetor. Seu legado é a tortura. Varkos sorriu, um gesto cruel. Seu pai era fraco. Você se tornou igual. Arik avançou, a espada cortando o ar. Varkos desviou. Os capangas atacaram. Eram lobos experientes. Seus olhos brilhavam na penumbra. Helena apertou Lior em seus braços. O filhote tremia. O pingente de carvalho sombrio em seu pescoço pulsava intensamente. Sua luz se projetava nas paredes. Ela tentava acalmar Lior, mas sua mente estava em Arik. Um dos capangas de Varkos saltou sobre Arik. Era um golpe mortal. Arik bloqueou, mas o impacto o fez cambalear. Sua defesa se abriu. O capanga se preparava para outro ataque. Helena! Lior! Arik gritou. Sua voz era urgente. Salve, Lior! Fuja! Mas Helena não se moveu. O pânico a sufocou. A cena se repetiu. Aquele dia terrível. Sua família. O som dos gritos. Ela não fugiria. Não de novo. Não enquanto Arik lutava por eles. Uma fúria fria se acendeu nela. A dor de Lior. A dor de Arik. O passado. O medo de ser alvo. Tudo se dissolveu. Seu pingente brilhou com uma intensidade cega. Sua centelha vital irrompeu. Não era mais um calor sutil. Era uma onda de energia. Ela se manifestou. Brilhava como um sol fraco. Helena estendeu as mãos. Uma barreira invisível se formou. Repeliu o capanga que atacava a Arik. Ele foi jogado para trás. Bateu na parede de pedra. Os outros agressores hesitaram. A força era inegável. Era poderosa demais para uma ômega. Varkos arregalou os olhos. Uma curandeira com poder alfa? Varkos sibilou. O desprezo na voz dele aumentou. Isso é uma abominação! Helena sentiu sua energia esvair, mas ela resistiu. Sua centelha continuava a pulsar. O pingente brilhava incessantemente. Era um escudo, uma chama. Ela estava exausta. Seus joelhos fraquejaram. Arik aproveitou a distração. Ele atacou Varkos.
Sua espada rasgou a túnica escura. Varcos recuou, furioso. "Este não é o fim!" ele gritou. "O legado antigo será protegido. As leis de Latros prevalecerão." Os capangas restantes fugiram. Varcos os seguiu tossindo. A batalha os havia forçado a recuar. Mas a ameaça ainda existia. Eles não seriam derrotados facilmente. Arik correu até Helena. Ela estava pálida. O suor frio escorria pelo rosto. O pingente em seu pescoço ainda brilhava. Sua luz estava conectada à exaustão dela. Ele viu a coragem nos olhos amendoados. "Você me salvou", Arik sussurrou. Sua voz estava embargada. Ele a puxou para um abraço apertado. A lealdade dela era a coisa mais preciosa. Sua vulnerabilidade foi exposta. O abraço foi breve. Lior choramingou. O filhote estava no chão. Um dos capangas o atingiu na confusão. Ele tinha um corte profundo na lateral. Sangrava muito. "Lior!" Helena gritou. Ela rastejou até ele. Seu corpo estava à beira do colapso, mas ela tentou invocar sua centelha. O pingente tremeluziu. A chama estava fraca. "É demais para você, Helena", Arik disse. Ele a amparou. Pegou Lior nos braços. O filhote estava mole, fraco. O sangue manchava sua pele. Os guardas estavam feridos, mas vivos. O esconderijo estava em ruínas. As ferramentas de tortura revelavam a crueldade. Aquelas câmaras úmidas eram um ninho de maldade. A floresta proibida aguardava lá fora. Arik a segurou firme. Lior estava nos braços dele. A voz dele era um sussurro urgente. "Precisamos voltar para o castelo, agora." No rescaldo da batalha, enquanto a neve caía pesadamente, Arik carregava o inconsciente Lior e amparava uma exausta Helena de volta para o castelo de gelo eterno. A floresta proibida ficava para trás, escura e traiçoeira. O frio era cortante, uma lâmina afiada. Cada passo era uma luta contra a exaustão. Lior estava mole, emaciado, o sangue manchava a pele. Sua respiração era um fio tênue. Helena sentia a ausência de sua centelha vital. O pingente de carvalho sombrio em seu pescoço estava opaco, sem brilho. Representava o sacrifício, a energia drenada. Ela o tocou, buscando uma força que parecia não existir mais. Os guardas leais os seguiam, seus rostos marcados pela batalha e pelo cansaço. A preocupação por Lior era visível em seus olhos. Arik apertava o passo, o corpo do filhote esquentando em seus braços. A vida de Lior pendia por um fio. Arik olhou para Helena. Ela tropeçava, mas se recusava a ceder. A determinação em seus olhos amendoados era um brilho fraco, mas presente. Ele a puxou mais para perto, o braço firme em sua cintura. "Você está exausta", ele sussurrou, a voz carregada de uma ternura que ela nunca ouvira. Helena se encostou nele, buscando o calor de seu corpo. "Eles o machucaram muito", ela conseguiu dizer, a voz falha. O terror de perder Lior era esmagador. Arik apertou o filhote contra o peito. Sentia o pequeno corpo febril. A impotência o dominava. "Não posso perder vocês", ele confessou, a voz rouca, quase um lamento. "Não consigo imaginar um futuro sem vocês, não agora." Seus olhos de gelo, antes tão duros, carregavam uma dor profunda. Helena ergueu a cabeça. Seu olhar encontrou o dele. A vulnerabilidade de Arik era um espelho da sua própria. "Minha centelha." Ela se esgotou, ela sussurrou. "Tenho medo de que não seja suficiente, mas não vou desistir de Lior, nem da verdade que você me mostrou." A confiança em Arik era um novo elo. Arik sentiu o peso de suas palavras. Ele, o rei Alfa, havia sido abalado. Ela, a ômega curandeira, estava à beira do colapso. Mas juntos, eles eram mais fortes. O caminho através dos picos nevados era longo. O vento gelado açoitava seus rostos. O castelo de gelo eterno parecia um farol distante e ameaçador. "Varcos e o conselho, eles não vão parar",
Arik disse, a voz endurecida. Preciso convocar os anciãos leais, os guardas mais confiáveis. Preparamos uma defesa. Ele já estava traçando planos, a mente estratégica em ação. A batalha política e talvez física seria inevitável. Finalmente, as torres escuras do castelo de gelo eterno surgiram em meio à neblina e à neve. Mas a imponente cidadela, antes um refúgio, parecia agora um campo de batalha político. A influência do conselho se estendia até seus portões. Ao chegarem aos portões principais, uma visão gélida os esperava. Afixada na madeira maciça com o selo do Conselho Real, havia uma ordem de prisão. Letras grandes e pretas declaravam a acusação. Helena sentiu um calafrio. Arik parou abruptamente. Um dos guardas leu em voz alta. Por atos de bruxaria e violação das leis de pureza, Helena Valtor será presa e julgada. Por traição e desafio à autoridade do conselho, Arik Thorne será deposto. O filhote impuro, Lior, será confiscado para purificação imediata. Arik leu a ordem. Seus olhos de gelo se estreitaram. Uma raiva fria, mais intensa do que a neve que caía, tomou conta dele. O conselho não queria apenas controlar, queria destruir, queria erradicar qualquer desafio. O pingente opaco no pescoço de Helena parecia um ponto de luz minúsculo na escuridão que o cercava. Ela o tocou, buscando força para o que estava por vir. Arik rasgou a ordem de prisão, a face endurecida em uma determinação que Helena nunca vira. Ele olhou para ela, depois para Lior em seus braços. O medo e a promessa se misturavam em seus olhos. Eles não terão vocês, ele declarou, sua voz baixa, mas firme. Nunca. Horas depois, a tensão no castelo de gelo eterno era palpável. Lior jazia em seus aposentos, sob os cuidados de Helena e de uma velha curandeira leal, enquanto a Arik se preparava para o confronto final na sala do trono. O ar frio do castelo mordia a pele. Cada sombra parecia abrigar um segredo, um inimigo. Helena estava exausta. A centelha vital havia se esgotado na floresta proibida, mas ela sentia um pulsar fraco retornar. O pingente de carvalho sombrio em seu pescoço emitia um brilho sutil. Sua luz era um eco da energia que voltava. Sua mente fervilhava. Varcos, as atrocidades, a verdade sobre sua família. A Arik a encontrou nos aposentos de Lior. O filhote dormia. Sua respiração era mais calma. Ele se ajoelhou ao lado de Helena, segurou a mão dela. O calor dele era um bálsamo. Seus olhos de gelo, antes tão duros, carregavam uma emoção profunda. Tenho medo, Arik confessou, a voz rouca. Não de morrer, mas de falhar com você, com Lior, com a justiça. Ele apertou a mão dela. Você me mostrou o que é ser um rei de verdade, não um tirano de leis. Helena o olhou. A admiração era palpável. Ele era seu refúgio, sua força. Você é digno, ela sussurrou. Você é o meu rei e meu parceiro. Ela buscou a força dele. Suas palavras eram uma promessa silenciosa. Uma coragem mútua os unia. Arik se levantou. Sua postura era firme. Ele beijou a testa dela. Eles vão pagar. Ele saiu, seu manto escuro arrastando-se pelo chão. A sala do trono o esperava. A sala do trono era um espetáculo gélido. As paredes de pedra escura se erguiam. Estandartes com o lobo de latros pendiam. O trono, esculpido em gelo e rocha, irradiava poder. Os membros do Conselho Real estavam sentados. Seus rostos eram severos, as rugas profundas. Elder Varcos estava no centro. Seu olhar era gelado, cheio de desprezo. Arik entrou. Sua armadura negra reluzia, a espada à cintura. Ele caminhou até o centro da sala. Seus olhos de gelo varreram o conselho. Não havia medo neles, apenas determinação férrea. Varcos. Arik começou, sua voz ressoando. Acuso você de traição, de rituais proibidos.
de sequestro de filhotes. Um burburinho surgiu. Varcos riu, um som seco. Mentiras, desafia as leis sagradas do reino. Ele se levantou. O rei enlouqueceu. Foi corrompido por uma bruxa ômega. Tragam a testemunha, Arik ordenou. Os guardas trouxeram Helena. Ela caminhou com dignidade. Seu corpo estava frágil, mas seus olhos amendoados brilhavam com uma força indomável. O pingente de carvalho sombrio pulsava suavemente em seu pescoço. Uma chama fraca, mas constante. Ele era um emblema. Esta é Helena Valtor, Arik declarou. A última da linhagem de curandeiros. Sua família foi assassinada pelo conselho, em busca do poder dela. Ele apontou para Varcos. Pelo poder de sua centelha vital. Varcos gesticulou para a assembleia. Bruxaria! Desafia a pureza da linhagem. Ela é uma aberração. Helena ergueu a voz. Minha centelha não é bruxaria, é um dom, é vida. Ela olhou para o conselho. Perdi minha família naquele dia terrível. Fui apenas uma criança, mas agora não sou mais. As lágrimas de raiva rolaram. O ataque não foi de bandidos, foi orquestrado por vocês. Ela contou sobre o esconderijo, as ferramentas de tortura, os registros, as marcas rúnicas. Lior carrega as mesmas marcas. Minha família as tinha. O conselho busca extrair nossa centelha, não a purificar. Sua voz tremeu, a dor do passado aflorando, mas sua verdade era inabalável. Um murmúrio de desaprovação tomou conta da assembleia. Alguns conselheiros mais jovens trocavam olhares. Lord Kael, um homem com um olhar progressista, se inclinou para o lado. O filhote! Varcos gritou. O filhote impuro é a prova de sua aberração. Arik agiu. Tragam Lior. Os guardas trouxeram Lior. O filhote estava em uma cesta macia, ainda fraco, mas seus pequenos olhos brilhavam. Arik o pegou nos braços. Caminhou até o centro. Lior estava sob seu manto real. Este filhote, Arik declarou, sua voz potente, não é impuro, é uma vida. Ele representa o futuro. A partir de hoje, Lior está sob a proteção direta do trono de Latros. A sala explodiu em choque. A tradição havia sido quebrada. O silêncio reinou quando Arik olhou para Helena. Seus olhos de gelo encontraram os dela. A afeição era um rio profundo. Helena Valtor, Arik proclamou, sua voz ressoando com paixão. Não é apenas uma súdita, ela é a curandeira, a reveladora da verdade e minha parceira. Ele a puxou para perto. Rejeito as velhas leis, as tradições cruéis. Sua declaração era um ato de amor e vulnerabilidade, um amor que desafiava séculos. A assembleia estava em alvoroço. Lord Kael se levantou. Majestade está certo, as evidências são irrefutáveis. As leis devem proteger, não oprimir. Varcos, em um acesso de fúria fanática, sacou uma adaga oculta. Você não vai destruir nosso legado. Ele avançou, seus olhos injetados. Mirava Lior, depois Helena. Arik empurrou Helena e Lior para trás dos guardas. Ele girou. Sua espada cortou o ar, bloqueou a adaga de Varcos. O choque do metal ecoou. A luta foi rápida. Arik era um mestre. Ele desarmou Varcos. Prendeu-o no chão, a ponta da espada em sua garganta. A justiça prevalecerá, Varcos. Arik rosnou. Sua voz era gelo puro, não a sua crueldade. Os outros conselheiros estavam em choque. Varcos havia sido detido, mas a ameaça ainda existia. A derrota de Varcos não era o fim, era o começo. Arik olhou para Helena. Ela estava segura. Lior estava seguro. Ele olhou para o conselho e para seu povo. A tensão era palpável. As leis mudam, ele declarou, sua voz ressoando pela sala do trono. A justiça prevalecerá. A assembleia estava em alvoroço. O destino de Latros estava em suas mãos. O futuro de Arik e Helena, interligado e incerto, aguardava. Nos dias seguintes à Assembleia do Trono,
O castelo de gelo eterno vibrava com a promessa de uma nova era. O inverno começava a ceder. A neve derretia em riachos. Arik agiu rápido. Ele destituiu Varcos e seus cúmplices. Guardas leais os escoltaram para as masmorras. A traição deles era inegável. Lord Kael foi promovido. Assumiu um posto de confiança no conselho. As leis antigas, focadas na pureza de sangue, começaram a ser reescritas. A voz dos ômegas e betas ganhava espaço. A hierarquia, antes rígida, flexibilizava-se. A esperança se espalhava. Helena recuperava as forças. Sua centelha vital retornava lentamente. O pingente de carvalho sombrio em seu pescoço brilhava. Não era mais um brilho discreto. Era uma luz suave, permanente. Um emblema visível. Ela o usava abertamente. A Arik a encontrava nos aposentos de Lior. O filhote estava mais forte. Ele dava seus primeiros passos sorrindo. Arik o observava. Você me deu a coragem, Helena. Ele confessou, a voz rouca. Para ser o rei que Latros precisava, não um tirano de leis. Helena sentia um calor no peito. Ela finalmente se abria. Contava tudo sobre sua família, a dor da perda, o medo constante de ser descoberta. Eu estava sozinha, Arik, por tanto tempo. As lágrimas rolaram. Agora tenho você, e Lior é um lar. O alívio era um abraço. Eles passavam horas na biblioteca secreta, não mais para desvendar segredos sombrios, mas para planejar o futuro. Arik buscava a opinião de Helena. Suas ideias eram inovadoras. Ela encontrava nele um porto seguro, um parceiro não apenas na vida, mas na liderança. O castelo mudava. Os salões antes frios ganhavam vida. A primavera chegava aos vales. Brynwood, ao sul, sentiria as mudanças. A floresta proibida teria mais proteção. Os caçadores seriam punidos. As leis focariam na dignidade. Helena dedicava sua centelha vital para curar o reino. Estabeleceu um novo sistema de curandeiros. Treinava jovens ômegas. Não somos uma maldição, ela ensinava. Somos uma bênção. Seu trauma se transformava em propósito. A remoção dos conselheiros corruptos gerou alguma resistência. Alguns nobres mais antigos resmungavam, mas a maioria do povo abraçava a nova era. A opressão antiga diminuía, a justiça se enraizava. Lior, saudável, brincava. Suas risadas ecoavam pelos corredores. Ele era a prova viva da mudança, um símbolo de esperança. Arik observava Helena com um orgulho silencioso. Ela era a força que ele nunca soube que precisava. Dias depois, Arik organizou uma cerimônia formal. O pátio principal do Castelo de Gelo Eterno estava lotado. Nobres e plebeus se misturavam. A atmosfera era tensa, mas também esperançosa. O sol da primavera iluminava o evento. Arik subiu em um estrado. Lior estava em seus braços. O filhote balbuciava. Povo de Latros! Arik proclamou, sua voz potente. Apresento Lior. Nosso filhote. Ele não é impuro. Um burburinho surgiu. Arik esperou. Ele é um símbolo de esperança. Será criado com amor e respeito. Ele desafiou abertamente as velhas tradições. Lior sorriu para a multidão. O povo aplaudiu. Arik chamou Helena. Ela caminhou com dignidade. Seu pingente brilhava no pescoço, uma luz visível. Helena Valtor. Arik continuou. Minha parceira, minha rainha curandeira. O choque foi generalizado. A quebra de séculos. Arik segurou a mão de Helena. Seus olhos de gelo encontraram os dela, cheios de afeição e promessa. Juntos, inauguramos uma nova era. A declaração selou o relacionamento deles. O futuro do reino se transformava. O preconceito remanescente de algumas facções ainda existia, mas era combatido pela união deles. O amor e a parceria de Arik e Helena eram a base. A primavera trazia vida nova.
Enquanto Arik e Helena observam Lior rir nos jardins do castelo, a mão dele encontra a dela. Ele sorri. Este é só o começo, ele diz, sua voz cheia de promessa. Nosso começo. 2 semanas depois da cerimônia formal, o Castelo de Gelo Eterno e, de fato, todo o reino de Latros começava a se adaptar à nova era. O inverno cedia lugar à primavera. O ar no castelo, antes pesado, agora vibrava com um propósito renovado. O Castelo de Gelo Eterno tornava-se um centro de justiça e compaixão. As novas políticas reverberavam. Brynwood, ao sul, florescia com maior autonomia. A Floresta Proibida, antes um coração sombrio temido, era vista como um lugar de mistério e vida. O pingente de madeira escura de Helena brilhava suavemente em seu pescoço. Era um emblema reconhecido de sua função como curandeira real e símbolo da renovação. Arik e Helena compartilhavam a carga da governação. Suas conversas tornavam-se mais profundas, mais íntimas. Eles se sentavam na biblioteca secreta, agora um refúgio de planos. As mãos se encontravam sobre mapas antigos. Uma compreensão mútua crescia. Você me libertou, Arik confessou uma noite, o olhar fixo no fogo. Da prisão de um dever sem coração. Eu era um rei, mas sem alma. Helena apertou sua mão. Seu toque era um bálsamo. Ela sentia a mesma liberdade. Ter um lar, uma família, Helena sussurrou, a voz embargada. E usar meus dons sem medo. Eu nunca pensei que seria possível. Seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Arik tornara-se um líder mais compassivo. Sua força, porém, não diminuíra. Ele balanceava justiça com misericórdia. Helena abraçava sua identidade. Era uma curandeira poderosa, parceira do rei. Sua voz e influência cresciam no reino. Beijos frequentes selavam sua paixão. Eram promessas silenciosas. Pequenos focos de resistência surgiam. Aldeias mais conservadoras questionavam as novas leis. Arik enfrentava a árdua tarefa de reformar as mentalidades. Era um desafio de paciência. Helena trabalhava incansavelmente. Ela educava o povo sobre ômegas e curandeiros. Desfazia séculos de preconceito e medo. Arik nomeava novos conselheiros. Lord Kyle, seu mais valioso aliado, ajudava na implementação. Um novo sistema de justiça era estabelecido. Priorizava a reabilitação. As prisões não seriam apenas celas. Helena supervisionava a criação de novas escolas de cura. Eram abertas a ômegas de todas as origens. Ela dedicava seu tempo a Lior. O filhote, agora saudável, a chamava de mamãe. A lenta aceitação era um novo obstáculo. Membros antigos do conselho, embora destituídos, ainda conspiravam sutilmente. A vigilância era constante. A estabilidade do reino dependia de sua perseverança. Lior, mais forte do que nunca, corria pelos corredores. Sua risada ecoava como música. Ele era um lembrete vivo da nova era. Sua presença enchia o castelo de esperança. 2 semanas se passaram. Arik e Helena decidiram visitar Brynwood. Era o vilarejo natal de Helena. Partiram com uma pequena comitiva. O sol da primavera iluminava a jornada. Chegaram ao vilarejo ao meio-dia. Os habitantes os receberam com surpresa. Seus olhos se arregalaram ao ver o rei e a mulher com o pingente brilhante. Helena caminhou entre eles. Seu pingente, agora um farol de luz, era reconhecido. Muitos lembravam da linhagem Valtor. "Helena!" Uma senhora idosa gritou. "Nossa curandeira voltou!" A surpresa cedeu lugar à gratidão. As pessoas se aglomeravam, queriam tocar Helena, agradecer. Ela era uma heroína. Arik observava, orgulhoso. Era um rei justo. Sua presença era imponente, mas acolhedora. Durante a visita, Helena estabeleceu a primeira nova escola de cura. A antiga taverna, agora abandonada, seria o local.
Será um refúgio, ela declarou, para todos que buscam a centelha e para aqueles que precisam de cura. A comunidade vibrou. Era um momento de reparação. À tarde, Arik convocou uma pequena reunião. Líderes de Brynwood e alguns membros do Conselho Reformado estavam presentes. Precisamos discutir a nova rota comercial para o sul, Arik disse. Então, ele virou-se para Helena. Minha rainha curandeira, qual sua sabedoria sobre este assunto? A pergunta silenciou a todos. Arik pedia o conselho dela, publicamente. Helena sorriu. Majestade, sugiro que a rota passe por vales menos densos. Isso evitará conflitos com as tribos da floresta e garantirá uma passagem segura para o gado. Sua voz era firme, cheia de autoridade. Os líderes acenaram em aprovação. A aceitação pública de Helena era selada. O impacto positivo das reformas era palpável. As leis focavam na dignidade. A cooperação entre os clãs crescia. De volta ao castelo, enquanto a noite caía, Eurik e Helena observavam Lior dormir pacificamente. O pequeno filhote respirava suavemente. A mão de Arik repousava no ombro de Helena. O futuro é brilhante, minha luz, ele murmura. Helena se aninha nele. E nós o construiremos juntos. 2 meses se passaram desde a visita a Brynwood. O reino de Latros havia florescido sob a nova liderança de Arik e Helena, e os sinais de mudança eram visíveis em cada canto. O castelo de gelo eterno, antes um símbolo de severidade, tornara-se um centro vibrante de justiça. Suas paredes escuras agora abrigavam esperança. Brynwood prosperava. Novas leis de comércio e proteção garantiam abundância. A floresta proibida, antes temida, era agora um local de vida. Caçadores ilegais haviam desaparecido. Guardas patrulhavam, protegendo a flora e a fauna. Viagens entre esses locais eram frequentes, tecendo o reino em uma unidade. Arik e Helena trabalhavam juntos. Sua união no governo era inseparável. A centelha vital de Helena florescia nas novas escolas. Ela via ômegas jovens abraçarem seus dons. Nunca pensei que isso fosse possível, Arik. Ela confessou uma noite, os olhos marejados de alegria. Ver a centelha florescer em outros é um sonho. Seu pingente de carvalho sombrio pulsava suavemente. Ele estava visível em seu pescoço. Arik a ouvia. Ele a admirava profundamente. Você me curou, Helena. Ele sussurrou, a voz rouca. Estavam na biblioteca secreta. O fogo crepitava. Eu era um rei, mas sem alma. Senti uma solidão profunda por anos. Nunca me senti tão completo, tão feliz. Sua mão buscou a dela. A dor da coroa havia sumido. Lior, quase com 1 ano, era o centro de suas vidas. Corria pelos corredores. Suas risadas preenchiam o castelo. Helena o chamava de meu pequeno lobo. Arik o observava. Via o futuro do reino em seus olhos. A compaixão de Arik era notória. Ele abraçara seu lado mais suave. Helena era sua força, sua parceira. As assembleias do clã eram novas. Arik presidia, Helena ao seu lado. As discussões eram abertas. Novas alianças surgiam. Lord Kael era um conselheiro leal. Ele ajudava a solidificar as reformas. Os antigos conselheiros corruptos pagavam por seus crimes. O reino aprendia. Helena visitava as escolas de cura, mentorava jovens ômegas. Seu poder é uma bênção, ela ensinava. Seu passado trágico era agora uma fonte de força. O preconceito marginalizado. Pequenos focos de resistência ainda existiam, mas a popularidade do rei e da rainha o silenciava. A cultura metamorfa mudava. O respeito por todas as linhagens era a nova lei. A prosperidade do povo era visível. A sociedade se harmonizava. Betas e ômegas tinham voz. 2 meses depois, Arik e Helena planejaram uma grande celebração.
a festa da colheita. Seria a primeira sob a nova regência. O pátio principal do Castelo de Gelo Eterno foi decorado. Estandartes coloridos tremulavam. Mesas fartas de comida e bebida. Músicos enchiam o ar com melodias. Alfas, betas e ômegas celebravam juntos. Helena vestia um manto de cores claras. Seu pingente de carvalho sombrio brilhava. Muitos o tocavam para desejar boa sorte. Ele era um talismã, um símbolo da rainha curandeira. Arik, ao seu lado, recebia a todos com um sorriso caloroso. No auge da festa, Lior brincava no chão. Arik e Helena observavam. Lior era um filhote de lobo pequeno, sua pelagem marrom e olhos curiosos. De repente, ele se levantou sobre 4 patas. Pequenas garras rasparam a neve que ainda restava. Ele uivou baixinho e deu seus primeiros passos como um filhote de lobo. A festa parou. O silêncio tomou conta. Lior, cambaleante, correu para Helena. Um milagre! A multidão irrompeu em aplausos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Ela o abraçou. Meu pequeno lobo, ela sussurrou. Arik se abaixou. Beijou Helena com paixão. Nossa família, ele murmurou. A celebração recomeçou com ainda mais vigor. Lior era o símbolo da nova era, a promessa de um futuro brilhante. Sua transformação era a esperança de Latros. Enquanto a festa continua, Arik e Helena, com Lior adormecido em seus braços, se afastam um pouco para observar. Construímos isso, Helena sussurra com a voz embargada. Arik a abraça. Juntos, minha alma, juntos. 1 ano e meio após o início de sua jornada, Latros florescia. A primavera envolvia o Castelo de Gelo Eterno, que agora se erguia não apenas como fortaleza, mas como um farol de justiça. Suas paredes escuras refletiam o sol, abrigando uma nova esperança. As janelas, antes sombrias, ostentavam vasos de flores vibrantes. Arik e Helena caminhavam pelos jardins do castelo, o ar fresco da manhã beijando seus rostos. Ele, o rei Alfa, irradiava uma sabedoria calma. Sua mão instintivamente buscava a dela. A cicatriz em sua têmpora esquerda, uma memória do peso da coroa, agora era um lembrete de sua jornada. Nunca imaginei que a força real estivesse no coração, ele confessou, a voz suave, não na rigidez. Ele governava com o coração aberto, ouvindo a todos. Sua compaixão era notória, o povo o amava. Helena, sua rainha curandeira, sorria. O pingente de carvalho sombrio em seu pescoço brilhava com uma luz suave e permanente. Ele estava integrado a um novo brasão de Latros, um lobo com um coração pulsante. Era um emblema do reino, um talismã de cura e renovação. Suas próprias cicatrizes, as marcas de sua perda, eram agora a base de sua empatia. Ela transformava o trauma em propósito. O medo me prendeu por tanto tempo, ela respondeu, os olhos marejados de gratidão. Agora, me sinto livre. A verdade sobre a linhagem Valtor era conhecida em cada canto de Latros. Helena fundou santuários de cura e escolas por todo o reino. Jovens ômegas abraçavam seus dons. Sua centelha vital fluía livremente. Ela era a voz da esperança. Arik honrava na memória da família de Helena, seu maior defensor. A história dela era de resiliência. Sua parceria de amor e respeito mútuos era inabalável. Elder Varcos e os conselheiros corruptos jaziam nas masmorras mais profundas. Suas celas eram frias e úmidas. Varcos ainda murmurava sobre a pureza do reino, mas sua voz era fraca. Ele lamentava a perda de sua honra. A solidão o consumia, o fanatismo o cegou. A justiça de Arik era a derrota final de sua crueldade. O legado de Varcos desmoronava. Lord Kael, leal e perspicaz, era agora o conselheiro mais confiável de Arik. As novas leis prosperavam. Brimwood, o vilarejo natal de Helena, florescia.
Suas tavernas e mercados fervilhavam. A Floresta Proibida, antes o Coração Sombrio, era agora um santuário. Patrulhas regulares protegiam suas criaturas. Caçadores ilegais eram uma memória distante. As viagens entre as regiões teciam uma nova unidade. A morte de guardas leais na floresta ainda era lembrada. Monumentos de pedra gravados com seus nomes adornavam os pátios do castelo. Um custo da vitória. Mas suas cicatrizes eram honradas. Lior, o pequeno filhote que unira dois mundos, era um lembrete vivo de todo o sacrifício. Lior, com 1 ano e meio, corria pelos jardins. Suas risadas preenchiam o ar. Ele brincava alegremente, transformando-se entre sua forma humana e de filhote de lobo. Sua pelagem marrom acinzentada e olhos curiosos refletiam a esperança de um futuro. Ele era o legado de Latros, um símbolo de compaixão. Arik e Helena pararam de mãos dadas, observando Lior. O sol da primavera aquecia seus rostos. O castelo, antes de gelo eterno, agora irradiava calor. Ele beijou a testa de Helena. Ela se aninhou em seu braço. Arik olhou para Helena. Nossa família, nosso reino. Helena respondeu o olhar em Lior. Nosso legado.